E aí, bora desvendar juntos o universo dos contratos públicos aqui no Brasil? Pode até parecer um bicho de sete cabeças, mas entender as regras desse jogo é, na verdade, essencial para quem quer fazer negócios com o governo. Então vamos lá? Vamos entender isso melhor? Para começar, vamos pensar nisso tudo como um grande jogo. Um jogo que tem, claro, regras muito bem definidas, tem jogadas especiais e, obviamente, tem árbitros. A grande questão é como se joga. E mais importante, né? Como a gente joga para ter sucesso. Bom, a principal forma de entrar nesse jogo, o caminho mais comum, é a licitação. Esse é o procedimento padrão, formal, que foi criado para garantir uma competição justa e, no fim das contas, escolher a proposta que é mais vantajosa para todo mundo, para o poder público. Vamos ver como é que esse caminho funciona. Olha só esse fluxo. Ele mostra o caminho das pedras de uma licitação comum. Tudo começa lá atrás, na fase preparatória, e depois vem a divulgação do edital, que é o documento com todas as regras. Aí as empresas apresentam as propostas, tem o julgamento, a habilitação, que é para ver se a empresa tem condições de cumprir o contrato, tem a fase de recursos e, finalmente, a homologação, que é quando batem o martelo e oficializam o vencedor. Mas ó, fica de olho. A nova lei de licitações trouxe uma mudança que é o pulo do gato. A regra geral, como a gente viu, é primeiro julgar o preço, a proposta, e só depois checar os documentos do vencedor. Mas agora, essa ordem pode ser invertida. Dá para fazer a habilitação antes, ou seja, verificar a capacidade de todas as empresas primeiro. Isso tem que estar previsto no edital, claro. É um jeito de deixar o processo mais rápido, sabe? Porque aí já se analisa a capacidade das empresas antes mesmo de olhar os preços. Então, a gente viu que licitar é a regra, né? Mas, como toda boa regra, existem exceções. Há situações bem específicas em que o governo pode, digamos, pular a etapa da competição e contratar direto. Vamos entender quando e como isso pode acontecer. E aqui, olha, é super importante entender uma coisa. Contratação direta não significa terra de ninguém, tá? Muito pelo contrário. É um procedimento que tem suas próprias formalidades, tudo previsto em lei, e só pode acontecer em casos bem específicos, tipo uma emergência ou quando simplesmente não tem como ter competição. E dentro da contratação direta, tem duas palavrinhas que às vezes causam uma confusão: dispensa e inexigibilidade. Na dispensa, a competição até seria possível, mas a lei dá uma autorização para não fazer por algum motivo, como, por exemplo, o valor do contrato ser muito baixo. Já na inexigibilidade, a competição é impossível. Pensa, sei lá, num artista famoso para um show ou um fornecedor que é o único no mercado. Simplesmente não tem com quem competir. Pois é, não dá para confundir as duas coisas. A dispensa é uma escolha, uma opção que a lei dá. A inexigibilidade é uma constatação de que não tem como competir. Parece sutil, né? Mas no mundo jurídico, essa diferença tem um impacto gigantesco. Ok, contrato assinado. E agora? Agora o jogo muda um pouco de figura. A administração pública, ou seja, o governo, entra em campo com algumas jogadas especiais, umas prerrogativas que não existem de jeito nenhum em contratos entre empresas privadas. É o que o direito chama de cláusulas exorbitantes. O nome já assusta um pouco, né? Exorbitante. Mas a ideia é essa mesma. São poderes que extrapolam o comum e colocam o governo numa posição de vantagem. Ué, mas por quê? Porque o objetivo final, a prioridade máxima, é sempre o interesse público, que acaba se sobrepondo ao interesse particular da empresa contratada. Tá, mas que poderes são esses na prática? Bom, a administração pode, por exemplo, mudar o contrato no meio do caminho, por conta própria. Pode fiscalizar cada detalhe do que está sendo feito. Pode aplicar penalidades se algo sair do combinado. Em situações bem extremas, pode até ocupar temporariamente os bens e os serviços da empresa contratada. Para ficar mais claro, vamos imaginar uma situação. Pensa num hospital público que contrata uma empresa para fazer os exames de imagem. Se essa empresa falha e coloca os pacientes em risco, a administração pode chegar e intervir. Ela pode ocupar as instalações, usar os equipamentos, os tomógrafos e até mesmo os funcionários da empresa para garantir que aquele serviço, que é essencial, não pare. É um poder imenso, mas que existe para proteger a população. Mas calma lá, esse poder todo não é um cheque em branco. A fiscalização é constante. E se o contrato não for cumprido, vem as sanções. É como se a própria administração fosse o árbitro do jogo, com poder para aplicar as penalidades. E para aplicar uma penalidade não é do nada. Existe todo um passo a passo. Primeiro, o fiscal vai lá e detecta um problema. Aí a empresa é notificada oficialmente para poder corrigir aquela falha.
Se o prazo passa e nada acontece, aí sim a autoridade responsável pode aplicar as sanções. E elas podem ir desde uma simples advertência até algo bem sério, como a proibição de contratar com o governo. E nesse cenário, a gente tem dois personagens-chave que precisam conversar o tempo todo. De um lado, o fiscal do contrato. Ele é o olho da administração acompanhando tudo de perto. Do outro lado, o preposto. Ele é o representante oficial da empresa, a pessoa que vai receber as notificações e responder em nome do contratado. A boa comunicação entre esses dois é fundamental para o contrato dar certo. Bom, a gente viu que o governo tem um poder e tanto nessa relação. Aí fica a pergunta: o que garante que o jogo seja justo para a empresa contratada? A resposta está num princípio que é a regra de ouro disso tudo: a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Pensa nisso como se fosse uma balança. De um lado, a gente coloca todas as obrigações e os custos que a empresa tem para cumprir o contrato. Do outro lado, a gente coloca o pagamento que a administração faz. Essa balança que foi ajustada lá no comecinho, na hora da proposta, precisa ficar equilibrada durante todo o tempo do contrato. E aqui, olha, tá a maior proteção que o lado privado tem. A lei diz com todas as letras: o governo não pode chegar e mudar os valores ou as condições de pagamento por conta própria. Qualquer mudança que mexa no bolso do contratado precisa obrigatoriamente da concordância dele. Então a lógica é bem simples, na verdade. Se o governo usa aquele poder especial dele para mudar o contrato, pedindo mais trabalho ou mudando as especificações, ele tem o dever de, na mesma hora, ajustar o pagamento para que a balança volte a ficar equilibrada de novo. É a contrapartida, é a garantia de justiça no contrato. E é isso. A gente passou por esse sistema complexo. De um lado, um poder enorme para o governo garantir o interesse de todo mundo. Do outro, mecanismos para proteger a justiça e garantir que o contrato seja viável para a empresa. A questão que fica no ar para a gente pensar é: será que na prática do dia a dia, essa engrenagem toda de poder e controle consegue de fato alcançar o equilíbrio ideal? Fica aí a reflexão.